capítulo 4, versículo 23 e versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, versículo 23, perdão. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca fogo nos nossos corações com esta palavra. Assim como o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús se inflamaram, coloca fogo dentro da gente esta noite, com a tua palavra pregada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, primariamente, para os 3 sentidos de adoração que aparecem na Bíblia. 3 tipos de adoração, 3 sentidos, melhor dizendo, que a adoração aparece na Bíblia. Para que você entenda que todas as vezes que nós falarmos sobre adoração, você tenha ciência, conhecimento do que nós estamos falando. O primeiro sentido que a adoração aparece na Bíblia é a adoração no sentido de um estilo de vida. No sentido de estilo de vida. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe que Paulo chama a nossa atenção de que o culto, de que a adoração não seria um evento que começa às 7h30 e termina às 9h, mas seria uma existência, seria uma vida, seria um estilo de vida. Então, em primeiro momento, a Bíblia trata a adoração como uma existência na presença de Deus. Os movimentos que você faz, a sua agenda que você opera, tudo que você vive na sua vida, a Bíblia chama isso de adoração. O segundo sentido para adoração é aqueles tempos pessoais de oração, louvor, reflexão ou leitura bíblica quando nós focamos em Deus. Por exemplo, aquele momento que você tira na sua cama, antes de dormir ou quando você levanta. Aquele momento que você separa numa semana, num dia, lá no seu escritório. E você abre a Bíblia, e você lê, e você medita, e você faz anotação, e você ora. Esse momento, a Bíblia também trata isso como adoração. Adoração não é apenas uma existência diante de Deus, mas a oração também são esses tempos pessoais que você faz no seu secreto, na sua individualidade. Em terceiro lugar, existe o sentido de adoração como sendo aquele tempo quando os cristãos se reúnem na congregação para louvar a Deus, como o que está acontecendo aqui agora. Esse momento em que nós passamos aqui semanalmente é tratado pelas Escrituras também como adoração. É por isso que o autor aos Hebreus, quando ele vai escrever no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: não deixem de congregar.
Porque o congregar também configura a uma expressão de adoração. Então você tem 3 sentidos de adoração: a adoração como estilo de vida, adoração como sendo momentos pessoais e adoração comunitária. Você me entendeu? Amém? Ok. Partindo disso, deixa-me fazer a você algumas perguntas. A primeira pergunta: qual foi uma das melhores experiências de adoração que você já teve? Recorra à sua memória. Recorra à sua memória e relembre. Qual foi uma das melhores experiências de adoração que você já teve? Isso aconteceu aonde? Foi na sua casa? Foi na igreja? Foi em algum retiro? Foi em alguma vigília? Traga isso à sua memória. Pastor, eu não tenho essa resposta porque eu nunca tive. Eu nunca tive um momento marcante na presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está desejoso que você viva esse tempo marcante e transformador na presença dEle. Pensou? Pensou? Então você precisa vir comigo na segunda pergunta: como está o nível da sua adoração a Deus? Como está a temperatura da sua adoração? Seja ela como estilo de vida, seja ela nos seus devocionais, ou seja ela na sua comunidade. Como está o nível da sua adoração quando nós nos encontramos aqui? Terceira pergunta: Deus está sendo devidamente adorado pelo seu coração? Deus está sendo devidamente adorado pelo seu coração? Se não, quem ou o que está recebendo o seu melhor? Eu quero assim, de maneira muito intensa, chamar a você ao longo desse mês a uma profunda atenção à sua adoração. Porque quando o diabo foi conversar com Jesus no deserto, ele tocou na adoração. Um dos pilares, uma das estratégias de Satanás em tentar Jesus foi sobre a adoração. Porque a adoração é um assunto central das Escrituras. Central das Escrituras. E que se nós equivocadamente interpretá-la, só nos restará ruínas. O texto que nós lemos é um texto que nos apresenta 2 realidades. A primeira realidade é de que esse texto fala de uma denúncia. Porque o texto fala de um Deus que está procurando verdadeiros adoradores. E de uma maneira indireta, é óbvio, é lógico no texto, que se ele procura os verdadeiros, porque ele está denunciando que existem falsos adoradores. E se existem falsos adoradores, então existe falsa adoração. Então, em primeiro momento na nossa reflexão, eu quero pensar com você a respeito dessa denúncia. Um Deus que se levanta sobre o seu povo para denunciar a falsa adoração. Um Deus que se ocupa em alertar o seu povo a respeito da falsa adoração.
E eu quero que você, com muito temor de Deus, você se renda a essa palavra, porque é palavra de Deus, Quais são os perigos da falsa adoração? Por que Jesus denunciará aqui? Por que Jesus está chamando a atenção para a verdadeira, para que você se reprime, para que você resista à falsa adoração? Em primeiro lugar, vamos pensar nessa denúncia? Em primeiro lugar, a falsa adoração nos distancia de Deus. Olha o que o texto diz. Este povo, ele honra-me com seus lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim, e em vão eles me adoram. Então percebe que Jesus está dizendo de que quando existe uma falsa adoração, uma vã adoração, essa vã adoração me distancia da presença de Deus. Adorar falsamente faz com que distâncias sejam estabelecidas na minha relação com Deus. Escute. Eu penso que você já sabe disso. Uma coisa é você vir ao templo, outra coisa é você cultuar. Você sabe que uma coisa é estar presente em uma reunião, e outra coisa é você estar em adoração. O que eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, é que todas as vezes em que eu me apresento num ambiente de adoração comunitária, e que o meu coração, ele está ausente daqui, apenas o meu corpo está presente, os louvores são entoados, os cânticos são celebrados, mas isso não penetra no meu coração. Essas não são as minhas palavras de exaltação a Deus. Eu estou disperso, eu estou distraído. A minha atenção não está aqui. Ao acabar a reunião, se alguém perguntar qual foi a pregação, você não sabe. E não é porque foi um mau sermão, porque louvado seja Deus, que as pregações que saem deste altar são pregações que têm começo, meio e fim. Mas não sabe, é porque vagueou a mente. Mas para quem olha na superfície, ele veio aqui para adorar, ele veio aqui para celebrar. Os louvores é uma maneira de você pegar as palavras do compositor e expressar a sua gratidão, o seu louvor ou o seu anseio a Deus. Mas se assim eu faço de uma maneira não genuína, então essa minha postura, ela é falsa. E se ela é falsa, preste atenção, se ela é falsa, então eu saio de uma reunião mais distante de Deus quando eu cheguei. Porque qualquer ato de adoração falsa me distancia. Gente, você está entendendo isso? Todas as vezes que a minha boca, que os meus lábios pronunciam algo que não condiz com o meu coração. E aqui eu quero que você entenda a responsabilidade de quem ocupa este altar.
a responsabilidade dos ministros de louvores, a responsabilidade de quem toca, porque eles são ministros, eles estão cantando. Assim como eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu estou pregando, assim como eu preciso ter responsabilidade e compromisso com aquilo que eu vos ensino. Mas não é apenas a mim a responsabilidade, não é apenas dos cantores, dos ministros, que têm a responsabilidade de viver a intensidade da adoração, mas vocês que aqui estão também. As nossas canções são canções que têm letras. As nossas canções não são canções antropocêntricas, não. São canções bíblicas, são canções que exaltam a Cristo, são canções, o louvor que nós cantamos essa noite foi canção que invoca a presença de Deus. E se a gente cantar isso, não sendo o que o nosso coração está clamando, então a essência é falsa. E então eu vou sair mais distante de Deus. Você consegue entender assim, de que existem pessoas que frequentam as nossas reuniões há meses, mas elas nunca cultuaram nessas últimas semanas, nesses últimos meses? Preste atenção. Nessa segunda verdade. Por que Deus denuncia a falsa adoração? É porque a falsa adoração, ela drena a lucidez da alma. A falsa adoração, ela esgota, ela escoa a lucidez da alma. Pega a sua Bíblia comigo. Abre ela em Malaquias capítulo 1, por favor. E segura no banco aí. Segura, porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. Quantos acharam Malaquias? Diga amém. Versículo 13 e versículo 14. Vamos ler esses textos. E depois eu quero que você acompanhe comigo algumas partes específicas desse livro. Versículo 13. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Ser-me aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Olhe para cá. O povo levava para o sacrifício, animais mancos, cegos, doentes. O povo levava para o altar animais roubados. Gente, você sabe o que é isso? Você roubar uma ovelha e levar para o altar. Este é o nível da espiritualidade dos sacerdotes de Israel. Agora vem comigo. Que postura esse povo está reagindo diante de Deus? Capítulo 1, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis:
em que nos amaste? Em que nos amastes? Versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não vos guardastes. Tornai vós a mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Preste atenção nisso, gente. O que o texto está conversando conosco? O texto está dizendo que o povo perdeu a lucidez. Eles estavam oferecendo o pior para Deus, mas na mente deles estava tudo certo. E quando eles oferecem essa falsa adoração, então eles perderam a consciência do que é ser amado. Eles perderam a consciência, o discernimento do que é desprezar a Deus. Eles perderam a consciência e o discernimento do que é profanar a Deus. Eles perderam a consciência do que é enfadar a Deus. Eles perderam a consciência de que eles precisavam de tornar-se para Deus. Eles perderam a consciência de que eles estavam roubando a Deus. Eles perderam a consciência de que o que eles falavam contra Deus era blasfêmia. Ei. O que levou eles a isso? Falsas adorações. O que levou eles a isso? Falsas adorações. Essas falsas adorações se reunindo no templo, se reunindo na presença de Deus, isso foi tirando a lucidez da alma. Quando eu me apresento diante de Deus falsamente, isso vai cauterizando a minha lucidez. Este mantém relações ilícitas, mas na cabeça dele isso não compromete a sua comunhão. Ele nutre ressentimentos, amargura, frieza, superficialidade, mas isso não mais o incomoda, porque ele perdeu a lucidez da alma, ele perdeu o discernimento. É por isso que existem muitas pessoas, gente, que estão entre nós há muito tempo, e são pessoas que você pergunta: mas meu Deus, como assim? Como assim ser cristã, ser membro, participar de ceia
e no mês de outubro participar de uma Oktober? Como assim? Como assim? E postar ainda na rede social? Como assim? Como assim? Como assim alguém frequentar a igreja, namorada, e dormir com a namorada? Como assim? Mas na cabeça dele ou na cabeça dela, isso não tem problema. Não tem problema porque adorou tanto falsamente que foi cauterizado o discernimento da alma. E se você chegar para confrontar, ele vai dizer: aonde que eu estou errado? Amados, como isso recai nas relações domésticas. Quantas vezes nós vamos aconselhar casais e você pergunta assim: aonde que você está errando? Aonde que você está errando? E às vezes algum deles diz: eu não tenho errado. Não, o problema não está comigo. O problema está com ele, ou o problema é com ela. Mas calma, não pode. Esse casamento não chegou aqui só por causa de um. Mas na mente dele ou na mente dela, ele não tem noção de que o buraco que ele cavou para os pés deles. Como chega a este nível? Adoração falsa. Adoração falsa. Carregar o nome de um cristão, carregar o nome de uma cristã, frequentar reuniões religiosamente, mas não há vibração na alma, não há encanto nos olhos pela mensagem do evangelho, da comunhão. Tudo que envolve comunhão, ele se exclui, ela se exclui. Não. Jesus está dizendo: falsa adoração não, porque falsa adoração cauteriza. Os fariseus iam para a vida e eles olhavam para as meretrizes, eles olhavam para os publicanos e eles diziam: esses precisam de salvação, esses precisam de arrependimento. Mas por que eles não se enxergavam assim? É porque eles adoravam a Deus tão falsamente que a lucidez da alma já havia sido anulada. Por que Deus denuncia a falsa adoração? É porque a falsa adoração, ela atrai a rejeição de Deus. Eu vou ler esse texto com muito temor no meu coração. Com muito temor no meu coração. O texto diz assim, Gênesis 4 e 5. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? É porque o que ele apresentou era falso. Não era uma tradução da alma. Mas olha o texto que se segue, gente. Olha o texto de Isaías, do capítulo 1, do versículo 10 a 14. Olha o que esse texto diz. Autoridade de Jerusalém, escute o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Eu não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Não adianta nada me trazerem oferta. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto
suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. As festas de lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês estenderem as mãos em coração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutareis. As minhas mãos estão cheias, as suas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo para Israel: não adianta vir para o culto, não adianta cantar, não adianta orar, porque tudo que vocês estão fazendo está me enojando. Eu não suporto mais isso. Quando vocês oram, eu coloco o dedo dos meus ouvidos para não ouvir, porque tudo isso para mim fede. Amados, eu não tenho dúvida em dizer de que existem ajuntamentos ao redor da terra que se reúnem supostamente ao redor do nome de Deus, que Deus nem olha para lá, porque são encontros religiosos. São pessoas que não amam a Deus, são pessoas que não amam a Jesus, são pessoas que não estão ali rendidas a Jesus, são pessoas que estão ali para livrar a sua consciência da culpa de não ter ido numa reunião. E Deus está dizendo: eu odeio, eu não quero mais isso, eu não suporto isso. Vir ao endereço supostamente para me adorar, para me trazer algo, mas se o seu coração não estiver, Deus não está olhando. Deus está dizendo isso para Israel: eu não quero. Deus me livre. Deus me livre, gente, de pessoas que vêm em cultos e já saem no estacionamento murmurando o que aconteceu no culto. Deus me livre de eu ser alguém que vinha ao culto simplesmente para reparar a roupa um dos outros. Deus me livre para vir numa reunião para explorar defeitos e imperfeições de uma liturgia. Deus me livre de ser pessoas que não congregam e não sentem saudades disso. Pessoas que não sentam para ouvir. Líderes que não sentam para ouvir. Obreiros que não sentam para ouvir. Pessoas que não têm o prazer de ser ministrado, de ser alimentado. Passa semanas sem congregar com a alma e não sente falta. Compromissos tão fúteis, efêmeros. Eles não vêm numa ceia. Eles não vêm numa ceia. Quantas desculpas, gente, quantas desculpas que se dá. E Deus está olhando para tudo isso. E Deus sabe, gente, Deus sabe quando há possibilidade e quando não há. Deus sabe quantas vezes que nós entramos aqui. Às vezes, quantos de vocês que chegam aqui com um corpo tão amarrotado? Quantos de vocês que já vieram para o culto com dores? Mas eu vou. Então assim, o texto está dizendo de que quando eu alimento uma adoração falsa, eu estou atraindo a rejeição de Deus. Amados, se Deus é por nós, quem? Mas se Deus for contra nós? Se Deus for contra nós, gente, se Deus for contra nós, acabou. Você já viu pessoas que se ajoelham num culto e eles não oram? Eles vão olhando o celular? Você já viu pessoas assim que vem para o culto e o culto está acontecendo, ele abre a Bíblia, ele vai ler Bíblia? Não, irmão, culto não é hora de você ler Bíblia. Culto é lugar de você aprender. Olha para o altar. Bíblia você lê em casa.
culto, e está louvando, e está lendo a Bíblia, e está pregando, e não está olhando o texto não, está olhando uma outra leitura, como se nada estivesse acontecendo. Quanta gente que se levanta para ir no banheiro, gente vai chegar lá no banheiro, não faz nada, só olha no espelho, é para passar tempo. Você acha que Deus não sonda isso? Você acha que Deus não sonda aqueles corações que vêm e falam assim: eu não vejo a hora desse culto acabar, não vejo a hora, meu Deus. Deus está assistindo. Não é uma questão de pastor, não é uma questão, não, é você e Deus. Gente, isso vai acumulando. Eu sei que tem dia que a gente não quer vir na igreja mesmo não. Eu não vou mentir. Você acha que os 365 dias do ano, toda vez que eu venho, você acha que eu queria vir mesmo de todo o meu coração? Você conhece aquela história da esposa que chegou pro marido e disse: meu bem, vamos para a igreja. E ele no sofá dizendo: não, meu bem, hoje eu não quero ir, eu não quero. Disse: não, vai para a igreja, você precisa ir para a igreja. E ele fala: não, pai, não, meu bem, eu não quero ir para a igreja. E ele fala assim: então me dá 3 razões porque eu preciso ir para a igreja hoje. E ela diz: é porque você é o pastor da igreja, rapaz. Eu não minto, não sou de ferro. Tem dia que não quero vir mesmo não. Mas nunca saí deste lugar sem receber algo de Deus. Nunca. Só saio sem receber se eu vir com meu coração trancado. Então eu vou te falar uma coisa: Deus está sondando a gente. Eu não quero atrair a rejeição de Deus. A falsa adoração é um caminho de morte. É como se estivesse carregando morte dentro de você. Jesus falou que a falsa adoração era como um sepulcro caiado. E o que sepulcro recebe é ossos, é morte. A adoração falsa atrai morte. Você não tem vida, você não tem vitalidade, você não tem qualidade de vida espiritual. Ei, escute. Há uma denúncia ao longo das Escrituras contra a falsa adoração. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente que está morrendo espiritualmente, e não é porque está lá na gandaia, é porque está lá nas noitadas. Não. Estão morrendo porque estão aqui pela metade. Você se lembra de um casal? Você se lembra de um casal que veio adorar falsamente? O que aconteceu com esse casal? Morte. Ananias e Safira morreram porque adoraram falsamente. Mas esse texto não é apenas uma denúncia. Esse texto também é um anseio de Deus. Jesus está dizendo: o meu Pai, Ele procura. O meu Pai, Ele procura. O meu Pai, Ele procura. Ele deseja, Ele tem a ocupação de ver. Ele está atrás. É claro, gente, é claro que Deus não precisa de adoração. É por isso que o texto não fala que Ele está em busca de adoração. Ele está em busca de adoradores, de verdadeiros adoradores, e não de adoração. Porque Deus não precisa ser adorado. Nós sabemos disso. O nosso Deus é pleno, o nosso Deus é absoluto. A nossa adoração não altera Deus, Ele é perfeito. A nossa adoração não melhora Deus, porque Ele não tem nada para melhorar. E a falta da nossa adoração não piora Deus, porque Deus não piora. Deus está resolvido, gente. Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa do meu jejum, Deus não tem falta de nada. Mas por que Ele está procurando adoradores? Quando Ele procura adoradores, não tem a ver com Ele, tem a ver conosco.
É porque Deus sabe qual é a trilha da adoração. Deus sabe qual é a jornada da adoração. Ele sabe que quando você caminha a jornada, o caminho, a estrada da verdadeira adoração, o que isso acontece na sua vida. Em primeiro lugar, Deus procura os verdadeiros adoradores. É porque a verdadeira adoração faz com que a gente desfruta do melhor que há em Deus. Aleluia. Queridos, aleluia. Existe pérolas em Deus. Existe realidades no ser de Deus. Existe valores em Deus que eles só serão desfrutados se a gente viver a genuína adoração. É a verdadeira adoração que te leva a lugares mais altos no ser de Deus. Meu Pai, Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, Deus quer compartilhar, Deus quer nos dar. Mas o caminho é a adoração. O caminho é a adoração. E quando nós o adoramos em espírito, quando nós o adoramos em verdade, você experimenta do melhor de Deus. Você experimenta da sua graça. Você experimenta da sua presença. Você experimenta da sua glória. Você experimenta do seu poder. Você experimenta do seu afago. Você experimenta do seu amor. Você experimenta da sua força. A adoração faz com que você experimente o melhor que há na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A adoração, aleluia, a adoração acessa pérolas no coração de Deus. Todas as vezes em que nós nos apresentamos para adorá-lo, é como se Deus estivesse dizendo: está para ti, está reservado para ti. Olha as riquezas que eu tenho para ti. Amados, quantas vezes nós nos congregamos numa terça, numa quinta, numa ceia, numa escola dominical, num encontro de oração, nos casais, seja qual for o ajuntamento, e nós nos congregamos. A Bíblia diz de que para cada dia tem um mal. Sim ou não? A Bíblia diz. Mas a Bíblia diz também, a Bíblia diz que o pão é todo dia. Não, você não pode pensar que aquele pão ali é unicamente o pão físico. Não. Você precisa entender que todos os dias Deus tem um maná novo para você. Deus tem uma coisa nova para o seu coração. Deus tem uma pérola para a tua alma, para o teu espírito. Deus tem algo novo para o teu casamento, para a tua masculinidade, para a tua feminilidade. Deus tem. Aí quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e Deus dizia: Alessandro, está aqui, ó, está aqui. O banquete está aqui. Como a história de um amigo meu, que ele sentiu uma vontade de orar. Só que o jogo de Brasil e Argentina ia começar em seguida. E na época era um clássico, era um jogo esperadíssimo. O que ele fez? Deus, me espera, eu vou assistir o jogo, depois eu oro. Ele foi assistir o jogo. Pior, o que aconteceu com o jogo? Qual foi o resultado do jogo? O Brasil perdeu. Aí ele foi orar. E quando ele foi orar,
ele sentiu Deus falando assim com ele. Não era esse tempo, era aquele. E ele diz assim, que ele foi tomado por uma sensação de que ele havia perdido uma grande oportunidade de uma experiência com Deus. Eu vou te falar uma coisa. Existem cultos que as pessoas deixam de vir. Existem reuniões de devocionais que as pessoas vão negligenciando. E são momentos, seja lá na sua casa, seja aqui na comunidade, de que são oportunidades que Deus preparou assim para te tocar de uma maneira incalculável, de uma maneira nova, diferente, inédita, profunda. Mas o fato de eu não perceber isso e chegar assim, distraído, a oportunidade passa. É por isso, querido, quando você entra na presença de Deus, se é que nós podemos utilizar esse termo, você tem que falar: Deus, o que o Senhor preparou para mim hoje? Eu quero viver isso, eu quero tocar isso, eu quero acessar isso. A verdadeira adoração desfruta o melhor que há em Deus. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Você crê nisso? Mas a adoração, ela não apenas me faz desfrutar do melhor que há em Deus, mas a verdadeira adoração, ela vai trazer ordem ao caos. Ela traz ordem ao caos. Olha o poder da adoração. Ela traz ordem ao caos. Queridos, lembre-se de Mateus capítulo 8. Deus desce do monte, veio a ele um leproso, e a Bíblia diz que este leproso, o que ele fez? Ele adorou. Aquele leproso estava em um caos, a sua saúde estava em um caos. Ele não esperou o caos passar para que ele pudesse adorar. Ele adorou, e quando ele adora, o texto fala que Jesus tocou nele e ele foi purificado da sua lepra. Você consegue se lembrar de Jairo, a qual a sua filha, ele chega para Jesus? Olha o que o texto fala. E ele, a sua filha, ele chega diante de Deus e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo. Queridos, a sua filha havia morrido, e este chefe, esse principal homem da sinagoga, este homem de posição de status, ao saber que a sua filha havia morrido, o texto fala que ele adora. O caos estava na sua casa, mas ele decidiu adorar apesar do caos. E quando ele adora, o texto diz que Jesus vai lá e ressuscita a sua filha. A sua adoração trouxe ordem ao caos. Uma mulher chegou até Jesus dizendo: socorre-me, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. O texto fala que ela adorou apesar do caos, e quando ela adora, Jesus transformou o caos em ordem. Eu quero te dizer, eu quero liberar uma palavra esta noite. Apesar do caos, seja financeiro, seja familiar, seja parentesco, seja emocional, não importa qual seja o caos que esteja você vivendo, Jesus está dizendo: adora-me em espírito, em verdade, porque a tua adoração será respondida. Eu vou trazer ordem ao caos. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra?
Sabambura zambevavokemandiri. O diabo quer que você reclame, o diabo quer que você murmure, o diabo quer que você fale mal, mas Deus quer que você adora, porque quando você adora, a mão dele toca no caos e traz a ordem para a glória do teu nome. Eu quero verdadeiros adoradores, porque eu sei que quando vocês me adorem, não muda nada em mim, não altera nada em mim, mas vai tocando, eu respondo, eu vou transformando, eu vou mexendo, eu vou agindo, eu vou operando no caos à volta de vocês. Sabe por que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade? É porque quando você adora genuinamente, os ambientes vão sendo redefinidos. É um jantar. É um jantar. É um jantar que foi promovido por um fariseu. E na verdade era um jantar assim, era uma emboscada. Eles queriam pegar Jesus numa falha, eles queriam astutamente fazer Jesus se contradizer. Aí um fariseu chamado Simão vai promover uma refeição. Então era uma refeição cilada. Era uma cilada. Mas de repente entra naquela casa uma mulher. E ela entra naquela reunião. Ela quebra o seu vaso. O cheiro daquela adoração. Encheu a casa. A casa não cheirava mais cilada, a casa não cheirava mais emboscada, a casa cheirava adoração. Gente, é por isso que tem muitas famílias que o marido não é crente, a esposa é crente, mas essa esposa, ela não aprendeu a natureza da adoração. Não, ela quer converter o marido pelo grito, ela quer converter o marido à força. Quantos maridos que quer converter a esposa à força, no grito, nas cobranças? Não! Toca, muda, redefine o seu ambiente. Não é pelas suas cobranças, não é pelas suas exigências. Eu vou falar porque eu sei que isso é recorrente em muitas famílias. Quando eu casei com a Eline, posso falar, meu bem? Vou falar. Posso falar ou não, gente? Eles querem, então eu vou falar. Então assim, casamos. E em vez em quando eu aperreava a Eline. Você não ora? Eu não vejo você lendo Bíblia. Você tem de orar. Você tem de ler Bíblia. Você se põe de pregador. Você tem, né? Mas pensa um trem assim, chato demais. Eu era um crente chato. E todas as vezes que eu tentava convencê-la no grito, na cobrança, não dava certo. Não dava certo porque ela não aceitava, a minha abordagem era grotesca e a gente acabava se conflitando. Isso se repetiu 1, 2, 3, 4, algumas vezes. E teve um dia que essa mulher virou uma jararaca. Falei que eu ia falar.
Falou bem assim, ó. Eu não sou criança. Eu não sou criança para você ficar me mandando ler Bíblia e nem orar. E eu falei, é verdade. Ela tem razão. E eu fiz um compromisso com ela. Nunca mais você vai ver o teu marido te cobrando nada no que tange a sua espiritualidade. Nunca mais, gente. Isso faz muitos anos. Aí, depois que eu não cobrei, o que eu comecei a ver ela? Orando e lendo. Você entendeu? Não precisa você ficar cobrando. Isso torna um ambiente pesado. Sabe o que você faz? Adora. Muda o ambiente da sua casa na adoração. Os ambientes pesados, aqueles climas pesados. Muda isso. Muda lá o seu trabalho com o espírito de um adorador genuíno. Você tem o poder da adoração para mudar aquele ambiente. Você tem, você pode. A adoração tem um poder envolvente de redefinir ambientes. E eu termino dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores, porque a verdadeira adoração, ela blinda o nosso coração. Ei, eu vou te falar uma coisa. As provações de Deus nunca foram para nos destruir. Os momentos difíceis da nossa vida nunca suscitaram para nos esmorecer. Sabe por que que às vezes as circunstâncias adversas nos deformam? É porque diante delas nós silenciamos a nossa adoração. Você consegue se lembrar de Jó? Eu creio que quando ele perdeu tudo, e o texto fala, e Jó o adorou. Quando Jó decide adorar, quando ele perde tudo, é como se o coração dele fosse envolvido por uma blindagem. E tudo aquilo que sobreveio ao seu corpo e à sua volta, aquilo não vai deformar Jó. O que você acha que vai proteger o coração de Paulo e Silas? O que vai proteger o coração de Paulo e Silas é que no meio daquelas circunstâncias eles decidiram adorar. Quando você adora, Deus não deixa que o que está acontecendo fora venha para dentro. Quando você adora, você pode receber xingamentos, você pode receber maus tratos, você pode receber tantas e tantas coisas ruins e negativas. Mas quando você adora, isso bate e volta, isso não entra, isso não penetra. A adoração guarda o seu coração. Você pode ficar em pé comigo em nome de Jesus? Se Deus está procurando um adorador, você pode dizer: Deus, eu estou aqui. Só estamos arranhando a superfície. Deus te chama para uma adoração vibrante.
Deus te chama para você exercitar nesse instrumento poderoso que Deus nos deu, que é a adoração. Eu não sei qual é a dor, o tamanho da sua dor que você entrou aqui esta noite. Eu não sei se você está diante de situações cíclicas, acontecimentos ruins que se renova diante de você, que vai e vem. Eu não sei qual é o teor da tua condição esta noite, mas eu quero te encorajar neste momento. Estenda as tuas mãos para Deus e diga: me leve para lugares mais altos do teu ser. Você vai vencer os seus dias, não é lamentando. Você não vai superar os seus dias, não é reclamando. Você não vai superar os seus dias, não é contando as perdas, não é ficar olhando os atrasos, não. Você vencerá adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Ore dizendo: Deus, eu não aceito, eu não concordo com nada menos do que uma adoração verdadeira, do que um adorador genuíno. Eu quero viver isso. Eu quero viver as bênçãos que a adoração tem para mim. Eu quero viver. Eu quero que o Senhor me leve para a trilha de uma genuína e profunda adoração. Eu quero te experimentar em águas profundas na minha adoração. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos esta noite, nós invocamos o Teu Espírito para nos ajustar. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito nos mova. Pai, nós queremos ser achado por Ti. Nós queremos ser achado por Ti. Nós queremos ser achados por Ti, ó Deus. Ó Pai, ajuda que esta mulher, que este homem viva, Senhor, realidades em Ti, ó Pai, que só a genuína e profunda adoração é capaz de fazer acontecer. Pai, nos tira da superficialidade e nos posiciona, Senhor, em lugares altos em Ti, assim como Abacuque orou, dizendo: me coloque nas minhas alturas. Nós queremos lugares mais altos para experimentar o que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Encontre-nos esta noite como verdadeiros, como legítimos adoradores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.